Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Exalem o Perfume de Cristo por aí. Eu sou o diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e hoje, esse 16º domingo do tempo comum. Celebremos, pois, essa alegria da Palavra de Deus que faz presença em cada um de nós, no nosso coração, como na semana passada, em que celebramos também a passagem do semeador. É Deus que semeia em nossos corações a sua palavra, o seu amor, a sua alegria, a esperança, e assim possamos cada vez mais fazer parte desse reino, que já começa nesse nosso plano, esse plano passageiro. Porém, teremos que sempre dar vazão em nosso coração àquilo que Deus nos colocou, e hoje nós vamos falar também um pouco disso. É Deus que sempre está iluminando o nosso caminho, dando as diretrizes, dando a direção. E esta direção, claro, sempre pela palavra viva de Deus. Vamos refletir sobre a palavra de Deus que está o evangelista Mateus no capítulo 13, do versículo 24 a 30. Ouçamos com o coração aberto a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho, narrado pelo evangelista Mateus, traz para cada um de nós que essa nossa tendência a fazermos a separação. Queremos sempre separar o mal do bem. E aí, de certa forma, nós equivocamos muitas vezes. Deus, Ele é misericórdia, a palavra é muito clara. É somente Deus que depois da nossa morte, que Ele irá separar. Nós não temos autoridade, autonomia, ou não faz parte da nossa vida separar o bem do mal, ou seja, você é ruim, você é bom. Porque em cada um de nós, Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus colocou valores em nós quando nos chamou à vida. Deus soprou sobre nós a vida e deu a cada um de nós valores, e que ao longo da nossa vida nós vamos deixar fluir, emanar tudo isso que Deus nos colocou na nossa vida, no nosso coração. Porém, a palavra de Deus ela é muito clara quando vai dizer que mesmo que Deus tenha colocado coisas boas, valores que nos humanizam cada vez mais,
vem o inimigo, as tentações do mundo, os nossos apetites, as nossas tendências para o mal. Nós somos livres para escolher o que é bom, o que é ruim, mas nem sempre a gente faz as boas escolhas. Por mais que a gente possa condenar alguém, que na concepção bíblica isso não é competência nossa, não faz parte da nossa vivência, porque somente Deus pode julgar. Nenhum de nós tem essa autoridade para o julgamento. No entanto, é necessário fazermos uma caminhada com o coração aberto. E aqui, como na semana passada, essa terra é o nosso coração. Repito, onde Deus colocou aquilo que é bom. E, infelizmente, as nossas decisões, as nossas más escolhas faz com que a gente também vivencie o joio em nossas vidas. E é necessário termos a coragem, termos a persistência e, sobretudo, perseverança através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Cristo, para não tendenciarmos ao mal, a sermos joio para as pessoas. Muito ao contrário, sermos trigo. E há um fato muito importante, não sei dizer quem falou tudo isso, mas é muito interessante nós refletirmos sobre isso. Olha que interessante a diferenciação, não é? O joio é muito parecido com o trigo. Se você olhar, são idênticos, mas há uma grande diferença que há de se levar em conta. Quando o trigo ele dá os seus frutos, esse fruto faz com que o trigo pese, ele se inclina. Quanto ao joio, ele continua pomposo, soberano sobre si mesmo. O trigo é diferente. Ele dá os seus frutos, se inclina. O que significa para nós, vamos dizer, essa metáfora, esse pensamento, essa reflexão? Uma vez que nós vivenciamos o trigo como trigo, não é? Aquele que vai dar frutos, sobretudo o fruto da humildade, o trigo ele se inclina. Que nós possamos ser esse trigo, sermos humildes, reconhecendo nossas fraquezas, mas sobretudo dar frutos e frutos bons. Na vida nós erramos o tempo todo às vezes, mas o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, são atitudes não como aqueles que já queriam cortar o trigo, né? Cortar o joio. E aí o evangelista vai trazer a palavra de Jesus, que a necessidade de não cortar o joio, porque podemos correr um sério risco de também cortar o trigo, porque são parecidíssimos. Aí é que está. Nós precisamos refletir cada vez mais, pedagogicamente, como Deus ele nos conduz de modo pedagógico, que não devemos, em hipótese nenhuma, apontar o dedo para o outro. Você é isso, você é aquilo outro, você está errado, você é mau, você é bom. O próprio Cristo disse, ninguém é bom senão só o Pai é bom. Então todo juízo que nós fazemos, todo tipo de opiniões, claro que devemos ter nossas opiniões, e nem sempre nós devemos querer que a nossa opinião se sobressaia à opinião dos outros, mas muito pelo contrário, respeito às opiniões diversas, porque aí sim, essa sintonia, a harmonia, ainda que tenhamos opiniões diferentes, devemos respeitar um outro, assim como o trigo que se inclina, que é humilde, que percebe que esses frutos que ele está dando não é um fruto para si mesmo, mas é um fruto que possa dar e gerar mais e mais vida.
Portanto, nesse domingo, que possamos dar mais vazão à nossa vida, uma vida cheia dessa perspectiva de sermos trigo e evitarmos ao máximo de sermos joios para as outras pessoas. E assim vivermos nesta lógica do reino de Deus, que nem sempre tem uma lógica compatível com a lógica humana, que às vezes só pensa em si próprio, assim como o joio que sempre está pomposo e soberano em si mesmo. Sejais humildes, que sejamos humildes nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, para que no final de tudo isso, Deus possa recolher primeiro o joio, e aí já é algo que não compete a nós. É Deus. E claro, Ele sim vai separar o joio do trigo. O joio Ele vai queimar, o trigo vai para o celeiro, ou seja, para o reino eterno, que nunca mais terá fim. Portanto, sejamos sensíveis à ação de Deus em nós e evitar todo e qualquer tipo de males que venha nos assolando, e às vezes nós deixamos fluir não o trigo, mas o joio em nossas vidas. Não se esqueça, já finalizando o nosso programa de hoje, queremos deixar aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado, agradecendo ao bom Deus sempre por proporcionar a nós essa oportunidade de estarmos juntos em comunhão espiritual, para que essa palavra de Deus continue sendo proclamada. E assim eu peço a você, se inscreva no canal, dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar, para que cada vez mais a palavra de Deus seja e entre nos lares, entre nos corações, nesta terra que Deus nos permite a trabalhar, que é o coração. É o coração que vai estar recebendo as coisas boas de Deus. E assim, não deixe de se inscrever. Vamos pedir a Deus para que venha nos dar a sua bênção nesse 16º domingo do tempo comum, para que possamos então viver esses valores eternos, esses valores do reino, esse reino que nós esperamos, que já começa nesse nosso plano, mas que as nossas atitudes sejam constantemente atitudes do reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E sempre amem. E nunca se esqueça, exalem o perfume de Cristo por aí. Um forte e fraterno abraço a todos vocês, uma ótima semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.